Salve! Hoje, em temas de cirurgia plástica, eu vou abordar um tema importante ligado à cicatrização, que é o queloide. Aliás, foi uma pergunta feita pelo Instagram que me perguntaram o que é o queloide e se há como ser evitado um queloide. Bem, vamos então responder. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a cicatrização. Numa pessoa que tem uma cicatrização normal, o processo cicatricial ele tem três fases. A primeira fase é a chamada fase inflamatória, e é uma fase em que incha um pouco o local, pode incomodar um pouquinho. Essa é rápida, ela dura mais ou menos 3 a 5 dias. Depois vem a segunda fase, que é a fase em que o organismo vai produzir o seu cimento, que é o colágeno, um tecido conjuntivo, objetivando dar resistência àquele local, entre aspas, soldando o local. Essa fase dura mais ou menos até o 17º dia, quer dizer, em torno de mais ou menos 2 semanas. E depois vem a terceira fase, que é a fase de remodelação, em que o organismo vai procurar deixar aquela cicatriz o mais parecido com o tecido normal. Isso leva tempo, isso vai se consolidando, vai havendo a remodelação ao longo do tempo, ao longo dos meses e pode durar até 1 ano, 2 anos. Mais ou menos é o que acontece. Locais onde a pele é muito fina, o processo é mais rápido. Locais onde a pele é mais espessa, o processo é claro que vai demorar um pouco mais. Bem, o queloide não é um problema ligado a uma técnica operatória, ligado ao trauma propriamente, ao que foi feito. Não. O queloide é um problema do próprio organismo, da própria pessoa. É um problema genético, no qual a pessoa não tem aquelas fases adequadamente e ela vai ter uma cicatriz que cresce além das bordas da ferida, pode inclusive ter dor nessa cicatriz, pode inclusive coçar, ter prurido na cicatriz. Então o queloide é um problema individual, que independe de qualquer técnica operatória. Agora a segunda pergunta, é possível evitar o queloide? Como evitar o queloide? Bem, o que o cirurgião plástico faz normalmente é observar se a pessoa tem propensão a queloide. Se existem outras cicatrizes no corpo, uma vacina, por exemplo, se aquelas cicatrizes são de boa qualidade ou não. Entretanto, deve-se levar em conta o seguinte: uma pessoa que tem queloide pode apresentar queloide num local e não apresentar em outro. Então, esse é um aspecto importante. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa pode ter um queloide, fazer um procedimento e não ter queloide em outro local, e vice-versa. Pode não ter queloide em algumas cicatrizes e numa cicatriz vir a apresentar o queloide. Pelo menos o queloide possui tratamento. Nesses casos em que a pessoa apresenta uma cicatriz já no corpo que tem queloide, então o que o cirurgião plástico faz? Pode fazer a cirurgia, uma cirurgia que seja necessária ou que a pessoa queira de fato fazer, e depois institui uma terapia que deve ser começada no máximo em 24 horas a 48 horas, que vai evitar a formação do queloide, e ela é eficaz em mais ou menos 90% dos casos. E é muito importante compreender que não existe 100% de isenção de risco de não se ter um queloide, porque biologia não é matemática. É interessante consultar o seu médico, consultar o seu cirurgião plástico, e ele vai saber estabelecer a conduta adequada em relação a uma cicatriz queloidiana, a um queloide. Mas fica aqui a dica, especialmente aos adolescentes e aos pais de adolescentes. Se uma pessoa não possui nenhuma cicatriz no corpo, mas tem parentes, irmãos, pai, mãe, que tem queloide, evite a colocação de piercings e também não faça tatuagens, porque isso pode levar ao aparecimento de um queloide. We're gonna keep it low.